E pronto. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Deixa eu só esperar todo mundo se conectar. A gente já logo mais vai começar o call de resultados. É uma nova proposta que a gente está trazendo para dar mais visibilidade sobre os investimentos, trazendo o próprio gestor para falar sobre o cenário. A gente pretende fazer isso umas 4 vezes por ano. Depois a gente vai dar mais visibilidade aqui para vocês também dos momentos quando a gente vai fazer isso. E enquanto a gente não começa, acho que fica esse slide que você, com seu celular, você pode apontar a câmera para esse QR Code, vai abrir uma tela onde você pode fazer uma pergunta para a gente responder ao final. Se eventualmente a gente não souber a resposta, a gente deixa responde por e-mail posteriormente, ou votar em alguma pergunta que você queira ouvir, tá? Vamos só aguardar mais alguns minutinhos. Eu acho que a gente poderia também divulgar nosso Instagram, em L, não sei se você consegue passar isso, mas é interessante que todos saibam que uma forma de se comunicar conosco também acessando o Instagram da PrevBuyer, onde a gente vai trazer mais essas informações um pouco mais tempestivas. E aqui nesse QR Code que está do lado direito, se você apontar, você vai conseguir enxergar lá o nosso Instagram, para aqueles que têm essa rede social e passem a seguir a gente. Aqui já tem os próximos eventos, a gente pretende fazer ali em junho, data a ser confirmada, setembro e dezembro também as datas a serem confirmadas. Mas acho que são bons momentos para a gente falar. Obviamente que em algum momento pode ser necessário uma conversa mais urgente e a gente vai se estruturar, se adequar para trazer essas informações. Ok? Volta lá, Ellen, para aquela informação. Vocês me deem um sinal aí se a gente pode começar e aí eu... Só repetir meus cumprimentos aí, boa tarde a todos que se juntaram. Eu vejo que tem pessoas de todos os planos que a PrevBuyer administra, tem pessoas do plano CD, que é o que está vigorando na PrevBuyer, tem algumas pessoas ali do plano antigo, o BD, e tem as pessoas que vieram, que estão no plano CV. Esse é o plano que a gente incorporou da administração da Monsanto. Nessa tela, vocês devem estar vendo esse QR Code. Esse QR Code é para a gente poder, para vocês poderem fazer algumas perguntas, para a gente ter alguma interação ao final, e vocês enderecem as suas perguntas. As perguntas aqui serão exclusivas, e as respostas, na verdade, serão exclusivas para o evento de hoje, ou seja, sobre cenário macroeconômico, sobre performance dos investimentos, muito mais privilegiando aí a presença do nosso gestor. Então, as perguntas que não estiverem relacionadas a isso, a gente dá uma resposta ali pontualmente, ou a gente cria alguma forma de responder. E se for algum volume maior de perguntas, a gente pode até fazer uma outra sessão específica para tratar do assunto que não está relacionado com essa reunião. Essa reunião, de novo, a gente pretende fazer umas 4 vezes ao ano, com o objetivo de dar visibilidade sobre a gestão, sobre o cenário macroeconômico, de contribuir com vocês com as informações relacionadas aos planos de previdência e à nossa gestão. Tá? Esse é o slide, e na próxima página, Ellen, acho que pela última vez eu vou pedir para você fazer isso,
Na próxima página tem aí as datas que a gente pretende fazer os eventos, os meses, as datas a serem confirmadas ainda, os nossos contatos, e aqui no meio esse QR Code é para acessarem o nosso Instagram, onde a gente compartilha algumas informações mais tempestivas sobre gestão, sobre o plano, sobre algumas regras, enfim. Tá? Eu acho que a gente já está com 7 minutos aí, a partir das 4, então eu gostaria de agradecer a presença do time da PrevBuyer aqui, que está nos ajudando, a mim, Rafael e Guilherme, a Ellen, Anderson, Paula, o Rafael, todo o time da PrevBuyer, o Rafael Santos, que é o analista de investimento da PrevBuyer, e aqui a presença, aqui, quem vai fazer a palestra, essa apresentação para vocês, o Guilherme Anversa, que é o gestor dos fundos de investimentos exclusivos da PrevBuyer. Ok? Guilherme, eu passo a palavra aí para você. Obrigado, Acácio. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde, dividindo um pouco da nossa visão de cenário macroeconômico, queria passar um pouco das perspectivas de cenário para vocês e conversar sobre resultados, né? As coisas boas, quais foram as principais atribuições de retornos positivas e, obviamente, também ali o que não foi tão bem aí nesse primeiro trimestre de ano, tá? A ideia dessa apresentação aqui é mais ou menos 20 a 30 minutos, e aí na segunda parte a gente vai abrir para perguntas, então fiquem 100% à vontade para mandarem as perguntas, seja sobre alguma perspectiva de cenário macroeconômico ou sobre alguma dúvida sobre a parte de investimentos. Eu trouxe uma apresentação aqui para passar para vocês, então eu vou pôr aqui agora na tela, e até 5 minutinhos antes da gente entrar especificamente na parte técnica de mercado, eu queria dividir duas coisas aqui da nossa realidade de gestão de recursos, né, gestão de recursos da fundação. A tela já está cheia, já conseguem ver os slides aqui? Sim, estamos. Sim, já está subindo. Então, 2 slides aqui, como mensagens principais dessa nossa conversa aqui. É sempre importante, né, pensando hoje nos 4 níveis, né, que a gente tem aqui, nas 4 opções de investimentos dos participantes da PrevBuyer, um dos maiores riscos de investimento, por mais incrível que pareça, ele está nesse que acaba acontecendo por muitas vezes, do investidor mudar o norte constantemente. Então, a gente fala muito sobre risco de volatilidade, um mercado ir bem e mal, a bolsa subir, cair, os juros caírem, os juros subirem, como a gente viu nos últimos tempos, mas na realidade a maior armadilha que a gente enxerga para o investidor, né, e o que a gente observa aqui já há algum tempo, é realmente essa mudança de norte constante. Eu sou mais conservador, agora eu sou mais agressivo, agora eu sou mais agressivo, não mudou, eu vou ser mais conservador. Para vocês, para os participantes da PrevBuyer, é que o nosso time de gestão aqui da XP está por trás aqui de exatamente adequar o perfil de risco da carteira para os momentos de mais volatilidade, para os momentos de maior incerteza de mercado. Aqui tem uma frase do Charlie Munger, um dos principais investidores do mundo, tá? Ele trabalha junto com Warren Buffett, aí, que é um dos grandes gestores globais. Ele fala que o grande dinheiro não está em comprar e vender, tentar fazer esses movimentos de curto prazo. O grande dinheiro está em esperar, em ser paciente. Tá? Muito desse nosso jogo aqui de investimentos, de alocação de capital, está muito relacionado à paciência dos investimentos e não cair nas armadilhas comportamentais de sair comprando e vendendo em momentos de mais estresse. E a gente vai conversar mais à frente, né? Mas estamos agora vivendo um novo período de estresse global, né? Passamos ali 2020 por uma pandemia, 2021, um momento onde o Brasil passou por um período de juros super baixos com uma inflação extremamente alta, e 2022 um evento, uma guerra que não estava, que ninguém imaginava a magnitude e o período e o tanto tempo que essa guerra está durando. Mas o grande desafio para nós que somos investidores é exatamente não reagir no curto prazo, fazendo grandes mudanças drásticas e tendo sim paciência e acreditando na forma que a gente constrói o patrimônio e os recursos de cada um dos mandatos.
cada um dos mandatos aqui que são utilizados, né, tento fugir desses jargões de mercados, mas eles têm um asset allocation que usa uma fronteira eficiente, uma teoria super antiga de mercado, né? Aqui nesse eixo aqui a gente tem o retorno esperado para os mais diferentes tipos de ativos, o nível de volatilidade, né, para cada um desses ativos. E não tem segredo nenhum, né? Quanto mais retorno você deseja buscar, né? Essa linha laranja é a linha da fronteira eficiente. Então, à medida para você conseguir gerar mais retorno, a consequência disso vai ser uma consequência de maior volatilidade dentro do seu perfil, dentro do mandato que você tem, do mandato que você tem em posição, tá? Então, queria passar essa mensagem inicial, né, de que aqui por trás dos leves, né, tem um time aqui do lado da XP, são mais de 40 pessoas dedicadas a olhar mercado, olhar os indicadores de cenário macroeconômico, entender como que cada um dos leves aqui, cada um dos perfis de investimento se enquadram dentro de um perfil de fronteira eficiente, e a gente faz as adequações de mercado de acordo com o que a gente está do que a gente está vendo de cenário macroeconômico. Indo para a parte de cenário macroeconômico, começando com uma visão global, tá? Vou dividir essa nossa conversa aqui entre Estados Unidos, Europa e Ásia e Brasil, tá? Então, a primeira parte dessa nossa conversa, queria começar falando um pouco sobre o cenário global, tá? É um cenário global que está sendo muito impactado por que a gente chama aqui desse choque de oferta, tá? Relacionado a commodities. Então, uma das consequências, tá? E a principal consequência da guerra para os mercados é que a relação Rússia e Ucrânia impactou de uma maneira muito direta o preço das commodities. Então, tanto as commodities ligadas a petróleo, minério de ferro, mas também as commodities ligadas às commodities agrícolas, milho, soja. Então, o que a gente viu a partir de fevereiro, no início desse confronto Rússia e Ucrânia, foi um choque muito forte, tá? Nos preços das commodities ao redor do mundo, e uma grande preocupação que a gente tem para o ano de 2022, que é quanto à inflação. E a inflação global, tá? É uma inflação que aqui no Brasil a gente sentiu de uma maneira muito forte no ano passado. Esse ano a gente continua vendo uma inflação bastante pressionada aqui na nossa vida aqui no Brasil. Mas a realidade que a gente tem observado é que é um mundo que tem sofrido bastante com esse processo de inflação mais forte, como consequência, né, desse preços de commodities mais elevados. Então, para nós aqui no Brasil é uma realidade, mas também para as pessoas, para as famílias dos Estados Unidos, Europa, eles também estão sendo bastante afetados, particularmente ali na questão da cesta, ligados a temas à alimentação, né? Então, os gastos de alimentação também seguem bem pressionados ao redor do mundo. E o que a gente vê aqui nesse gráfico são 3 grandes economias globais em diferentes momentos do ciclo econômico de crescimento. Então, é um Brasil que depois a gente vai entrar mais no detalhe, mas passou por uma desaceleração econômica bem forte nos últimos 6 meses, tem passado por um reajuste de taxa de juros bastante significativo, 2% de taxa Selic, nós estamos nos encaminhando para uma taxa de juros de 2,75%, e 2 grandes economias globais em diferentes estágios quando a gente compara aqui com o Brasil. Estados Unidos passando por um processo de ainda crescimento muito forte, tá? Aqui, quando a gente olha esse gráfico aqui, eles muito próximos do pico de crescimento. Então, como uma das consequências é exatamente essa inflação mais forte. Uma discussão muito forte que acontece dentro do mundo de investimentos é o aumento de juros nos Estados Unidos. Então, o Brasil fez esse movimento de uma magnitude muito forte em 2021. Agora, o que a gente está observando em 2022 é a economia americana passando por um processo de alta de juros. Um nível de juros que ainda é muito baixo, tá? Então, a gente está falando de uns juros nos Estados Unidos que estão em 0,75. Eles começaram a fazer um processo de alta de juros agora no mês de março, subiram 0,25 pontos a taxa de juros americana e devem fazer um processo muito forte de ajuste de taxa de juros ao longo dos próximos 12 meses, tá? Então, é uma economia americana que tem dados muito fortes de atividade, de crescimento, tem passado por um período muito forte de retomada desde o Covid, desde março de 2020, e uma China, que ao contrário dos Estados Unidos, fez um processo muito duro de fechamento, né? Eles adotaram a política de tolerância zero com relação ao Covid,
Então, já desde o início de 2021, eles foram bastante restritivos, né, fazendo lockdowns, fazendo fechamentos bem duros nas principais cidades chinesas, um movimento semelhante com o que a gente viu nas últimas semanas, né? Então, Xangai, que é uma das principais cidades chinesas com 15 milhões de pessoas, fazendo novamente um processo de lockdown, mas a China aqui passando do ponto de vista de ciclo de crescimento econômico num processo de retomada, tá? Então, a China, que passou por desafios de crescimento em 2021, tem feito enormes estímulos de liquidez na economia, estímulos de impactar um crescimento mais forte da região, e particularmente essa questão de China também impacta preço de commodities. Então, especialmente as commodities metálicas. Então, alumínio, ferro, minério de ferro, todas as commodities que estão relacionadas a crescimento chinês, elas estão passando por um período mais forte de valorização. Então, a gente tem essa combinação de uma China crescendo, que demanda, né, ela demanda mais, por ser uma economia que investe muito em infraestrutura, ela demanda mais essa utilização desse tipo de commodities, e ao mesmo tempo a guerra impactando diretamente o nível de inflação global, particularmente do setor de commodities agrícolas. Então, é um 2022 com enormes desafios, né? Algo que estava fora do radar dos investidores, mas essa guerra, uma guerra mais longa do que o esperado, tem impactado de maneira bem significativa as economias globais. E o grande tema, tá, o grande fator de observação para os investidores, e no nosso caso aqui de composição de portfólio, é o tema relacionado à inflação nos Estados Unidos. Tá? O tema de inflação nos Estados Unidos é uma grande preocupação que a gente tem para os próximos meses, quando a gente olha para o mundo. Aqui um pouco trazendo para vocês em números, tá? Então, quando a gente olha o consolidado das commodities, tá? E aqui é um índice da Bloomberg que consolida todas as commodities globais. Esse índice passa por uma alta de 16% em 2022. E quando a gente olha especificamente algumas commodities, uma valorização muito forte. Então, o petróleo sobe quase 30% no ano, tá? E o gás natural sobe 30,7%. Não é por acaso que o gás natural tem a maior alta quando a gente olha todas as outras commodities que a gente observa. O gás natural é uma das grandes commodities de exportação da Rússia. Por exemplo, para a Alemanha, basicamente 30% da energia da Alemanha tem como base o gás natural russo. Para a Europa, de maneira geral, o gás natural é uma ferramenta muito importante de geração de energia. Então, quando a gente olha aqui particularmente o gás natural, quando a gente observa, quando a gente compara as principais commodities do mundo, é a commodity com a maior variação. Então, aqui a gente tem, dentro das commodities agrícolas, o milho, a soja também tendo valorizações bem significativas. Então, essa um pouco da consequência que a gente enxerga do efeito da guerra. Tá? É realmente uma pressão muito forte no setor de commodities e nos mais diferentes segmentos. A única commodity aqui da sexta está aqui no açúcar, então queda de 3,7%. Aqui a gente acha que são as pessoas aqui comendo menos doces, isso obviamente é uma brincadeira, mas é o pessoal preocupado mais com saúde, mas obviamente aqui é a única, dentro das commodities aqui, é a única que está com uma rentabilidade negativa no ano. Na prática, assim, é um ano onde as commodities estão bem pressionadas, e o consolidado disso se traduz nas inflações globais. Então, como a gente tem observado aqui no Brasil, uma inflação acima de 10%, essa é uma realidade muito semelhante com o que a gente observa nas inflações fora do Brasil. Então, se a gente pegar o índice de inflação das famílias americanas, esse é o índice de inflação consolidado está em 7,5%. Isso é bastante, tá? Quando a gente compara e a gente observa a inflação americana na última década, a inflação americana oscilou entre 1,5% e 2%. Então, 7,5% de inflação é realmente um nível muito grande para o consumidor americano. O mesmo vale para a indústria, que está em 12%. Então, a inflação da indústria americana também num patamar bastante elevado. E quando a gente expande para as outras economias globais, Alemanha, taxa consolidada de inflação de 5,1%. Com uma economia que, mais uma vez, na última década, esteve acostumado com uma inflação entre 0% e 1%, muito baixo.
Então, diferente de nós brasileiros que estamos acostumados a conviver com um patamar de inflação mais elevado do que a média, a realidade é que essas grandes economias globais, elas não estão habituadas a conviver com um patamar tão grande de inflação. O mesmo vale quando a gente vai aqui para o Reino Unido, para o UK, mesma realidade, inflação acumulada de 5,5%. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é de que o que a gente está observando em relação às economias globais é que a gente vai passar por um período muito forte de acomodação de juros. Então, o mesmo movimento que a gente viu aqui no Brasil, de altas de juros, processo de acomodação, um período de muito estímulo depois do Covid, né, que aconteceu no Covid entre 2020 e 2021, foi que o Banco Central aqui no Brasil trouxe a taxa de juros para um patamar muito baixo de 2%, e os grandes bancos centrais fizeram lá fora também um movimento muito semelhante. Então, o mesmo movimento que a gente viu lá aqui durante o pós-Covid foi o movimento de estímulos que as grandes economias globais fizeram, trazendo as suas taxas de juros para baixo. E o que a gente vai começar a ver agora a partir de 2022 é exatamente o movimento oposto. Economias que estão com um crescimento muito aquecido, estão com um processo de retomada econômica muito forte, e os bancos centrais agora estão com esse desafio de acomodar a sua política para um patamar de juros muito acima do que eles são acostumados na última década. Para fechar aqui de mundo, o que nos espera, né? Nós temos alguns pontos de interrogação, tá? O que pode nos esperar nos próximos 12 meses? Uma desaceleração global, uma estagnação ou eventualmente uma recessão, tá? Isso vai estar muito ligado a essa linha aqui, que é a duração do conflito Rússia e Ucrânia, tá? A duração do conflito vai determinar o quanto a gente vai ter de choque nas grandes economias globais. Mas a gente já pode tirar uma conclusão a respeito disso. O choque, o conflito Rússia-Ucrânia, ele aumenta a inflação e ele diminui PIB global. Tá? Então, essa é uma das grandes consequências. O tempo de duração, o quão mais longo essa questão Rússia e Ucrânia durar, ela vai acabar, infelizmente, obviamente tem a questão humanitária, que é uma tragédia, mas também tem o efeito prático também em preços de commodities, em aumentos de inflação, que acabam impactando o nosso custo de vida aqui no Brasil e no mundo. O segundo ponto que eu queria mencionar é o Banco Central dos Estados Unidos, que está atrasado, tá? Mais uma vez, diferente do Brasil, eles estão atrasados no processo de alta de juros lá fora, tá? Isso tem consequência para investimentos de maneira geral. Então, eles erraram em não começar a subir juros no segundo semestre do ano passado. Eles devem começar a fazer um processo mais duro de readequação dentro do seu processo. E quando a gente olha aqui o mundo, né, a gente tem dois caminhos, né, para a resolução dessa questão geopolítica, né? O cenário A mais provável é da gente em algum momento ter um acordo de paz, né? Infelizmente a Ucrânia ficando de fora da OTAN, adotando uma postura neutra, o que seria positiva para os mercados, acalmaria um pouco do que a gente está sentindo em inflação. E o cenário B, que é o cenário menos provável, mas que infelizmente está ganhando mais probabilidade, né? Está ganhando mais peso, que é o conflito mais prolongado, que resulta em mais inflação e mais recessão. Tá? Então, é um pouco dessa consequência, infelizmente, que a duração desse conflito tem para as economias globais. Tá? Então, é um pouco dessa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui com relação ao mundo. É um mundo que tem enormes desafios quanto com relação à inflação. Vejam quantas vezes eu usei o termo inflação nessa primeira parte da conversa, porque é algo que os grandes players globais não estão adaptados. E esse movimento de juros, né, de alta de juros internacionais, pode ter implicações aqui para a nossa realidade aqui no Brasil, que é o que eu vou entrar agora na segunda parte. Tá? Então, entrando na segunda parte, falando um pouco de Brasil, a realidade que a gente viveu no Brasil nesses primeiros 3 meses de 2022 foi uma enorme surpresa. Tá? O Brasil acabou sendo um país extremamente beneficiado pelo fluxo de investidores internacionais. Então, como consequência da guerra, os investidores internacionais foram buscar regiões ao redor do mundo para proteger o seu dinheiro. Buscar países que
fossem distantes, né, de toda essa confusão que a gente está tendo do ponto de vista geopolítico, e o Brasil acabou sendo uma das economias, economias globais que foi mais beneficiadas por esse fluxo de investidores globais. O que a gente enxergou nesse primeiro trimestre de 2022 foi um fluxo total de recursos do que os investidores colocaram na nossa economia aqui no Brasil, maior do que todo o dinheiro que entrou em 2021 desses mesmos investidores no ano passado. Então, entrou um enorme montante de recursos aqui no Brasil. Uma boa parte disso explica a valorização da nossa bolsa mais recente. Então, essa valorização da bolsa aqui no Brasil está extremamente relacionada a esse movimento dos investidores globais. E o que esses investidores globais buscam aqui no Brasil está exatamente ligado com o que a gente conversou na primeira parte. O Brasil acaba sendo um grande exportador de commodities, tanto nas commodities ligadas aos metais, ligados ao petróleo, mas também ligados às commodities agrícolas, e esse investidor global vem aqui no Brasil atraído exatamente por essa oportunidade de ter a exposição nesses setores. E basicamente, pessoal, o que o investidor quer é ter uma opção de investir num país que está longe dessa confusão. Então, o Brasil, geograficamente, acaba sendo beneficiado por estar distante da zona de conflito. O Brasil adotou uma postura mais neutra com relação à guerra. Então, isso trouxe vantagem do ponto de vista de fluxo dos investidores globais. Então, essa é uma realidade muito significativa que a gente conviveu no primeiro trimestre. O grande movimento que a gente viu de valorização dos ativos brasileiros está exatamente ligado a essa questão do fluxo dos ativos internacionais. Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é ainda do ponto de vista de preço relativamente barato, tá? Então aqui eu trouxe algumas análises técnicas que o mercado usa para acompanhar o mercado. Um dos indicadores está nessa relação preço-lucro, tá? Então, quanto mais baixo da linha, significa que o Brasil está mais barato. Então, o Brasil esteve bem barato aqui nos anos de 2010, 2011, teve barato em alguns outros períodos aqui no Covid, 2016. E quando a gente olha aqui a relação preço-lucro da Bolsa do Brasil, tirando as empresas de commodity e com as empresas de commodities, vejam que essa relação preço-lucro está bem abaixo do que a média histórica do Brasil. Então, quando a gente olha, mesmo com esse movimento recente de valorização da Bolsa aqui no Brasil, o preço da Bolsa, a Bolsa aqui no Brasil, ela continua bem descontada com relação às bolsas globais. A realidade é que a Bolsa brasileira, no ano de 2021, foi uma das piores bolsas do mundo do ponto de vista de investimentos. O segundo semestre do ano passado foi muito ruim para as empresas aqui do Brasil, particularmente para as empresas de varejo de consumo. E a realidade que a gente está observando agora nesses 3 primeiros meses do ano é uma retomada aqui da Bolsa Brasileira. Então, essa retomada aqui da Bolsa Brasileira está ligada a preço. Então, os investidores globais olham para o Brasil e veem uma bolsa aqui do ponto de vista de preço está atrativa. Eles olham um país que é neutro do ponto de vista geopolítico. Então, o Brasil não tem uma participação ativa em toda essa confusão que está acontecendo lá fora do ponto de vista Rússia e Ucrânia. O Brasil é um país verde, né? Então, o Brasil é um país que tem todo um arcabouço enorme de energias renováveis, energias eólicas. O Brasil tem um espaço muito grande para ser um protagonista global do ponto de vista de renovação de matriz energética. Esse é um tema muito relevante para os grandes fundos de pensão e para os grandes investidores, particularmente da zona do euro, tá? Então, essa visão permanece de que é um mundo que precisa revisitar a sua matriz energética. E aqui tem esse termo bonito aqui de mercado, under-owned, que significa o Brasil, ele é pouco representativo no portfólio dos investidores internacionais. Então, os investidores internacionais que investem muito em Estados Unidos, investem muito em China, em Ásia de maneira geral, os investidores de maneira geral, eles têm uma posição muito pequena aqui no Brasil. Então, essa combinação de fatores, né? O Brasil ser um país barato, o Brasil está longe da guerra, o Brasil ter essa visão de uma matriz energética renovável, e o investidor internacional ter pouca exposição no Brasil,
essa combinação de astros fez com que o Brasil realmente se destacasse, e olhando agora para esse primeiro trimestre de 2022, o Brasil é uma das bolsas que mais tem valorização no mundo, é uma das bolsas que teve a maior apreciação, e ao mesmo tempo a nossa moeda, né, que está aqui nessa parte aqui de baixo, a nossa moeda foi uma das moedas que teve a maior valorização. Saímos aqui do campo dos 5,60, 5,80, estamos negociando a nossa moeda aqui num patamar abaixo de 5,70. Tudo relacionado a fluxo. Não tivemos uma grande melhora nas nossas perspectivas macroeconômicas. Os indicadores aqui no Brasil ainda a gente tem enormes desafios quanto ao nosso ajuste fiscal. A gente tem desafios dado a nossa sequência aqui de reforma administrativa, reforma fiscal. O Brasil, particularmente, não teve grandes melhoras da última vez que a gente conversou no ano passado. Mas é a realidade que o Brasil virou um grande caminho para os investidores globais montarem os seus investimentos. Então, como segunda parte aqui dessa visão de cenário macroeconômico do Brasil, a gente continua ainda com enormes incertezas. Tá? O risco fiscal do Brasil é um risco fiscal que permanece. É um Brasil ainda que tem, e aí vou trazer mais uma vez o termo inflação, um enorme desafio para controlar a inflação. Tá? Quando a gente pega a nossa projeção para a inflação para 2022, a gente está projetando uma inflação de 6,5% para esse ano, uma inflação que tem sido revisitada. A gente chegou a trabalhar com uma inflação de 5,5% no início do ano, mas por conta dessa pressão, por conta dessa pressão em preços de commodities, a gente revisitou o nosso número e a gente está com essa projeção de inflação de 6,5%, ainda uma inflação bastante pressionada. Aqui nessa parte de baixo a gente tem o movimento de taxa de juros que foi bem significativo pelo Banco Central. Então a gente saiu de uma taxa de juros de 2% em janeiro de 2021, estamos com uma taxa de juros de 11,75%, estamos nos encaminhando para uma taxa terminal de juros aqui no Brasil em 12,75%. Tá? Então essa é a nossa projeção para 2022. E a consequência, mais uma das consequências da guerra, que a gente conversou bastante, é que a taxa de juros no Brasil ela vai continuar mais alta por um período mais longo. Então, se não fosse o efeito da guerra, se não fosse o efeito do preço de commodities, a gente já estava projetando que o Banco Central fosse trabalhar com alguns cortes de juros para o segundo semestre desse ano. Mas a realidade é que essa pressão mais forte da inflação nos indicam aqui que a gente deve trabalhar com uma taxa de juros num patamar de 12,75%, pelo menos até o final do ano. Tá? Então, aqui a gente tem uma mudança bem significativa com relação à nossa projeção de taxa de juros até o final do ano. Então, é um ano com mais inflação aqui no Brasil, mas diferente dos bancos centrais internacionais, como eu comentei ali sobre a questão do Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos está atrasado. O movimento que a gente viu no ano passado, de 2% para 10%, os bancos centrais lá fora, de alguma forma, eles vão ter que se ajustar. O que a gente tem brincado, que o Brasil geralmente a gente é atrasado em tudo, atrasado em tecnologia, a gente é atrasado em educação, mas a gente está à frente do mundo em juros. O Banco Central aqui no Brasil, ele foi bem à frente dos bancos centrais lá fora. Então, do ponto de vista de juros, o Brasil não vai precisar subir tanto os juros para controlar a inflação, porque boa parte desse trabalho ele fez no ano passado. Então, essa é a grande diferença do Brasil para o mundo. É um Banco Central que foi à frente, um Banco Central que ajustou a sua taxa Selic e tem implicações muito grandes aqui para investimentos. Tá? Daqui a pouco, na terceira parte, eu entro para falar um pouco mais sobre a carteira, mas a realidade que a gente tem agora para esse ano é uma realidade que tem, obviamente, várias incertezas, incerteza relacionada à eleição aqui no Brasil, incerteza relacionada ao risco fiscal permanente na nossa economia, incertezas vindo da parte internacional, questões de geopolítica, mais inflação, mas a prática é que a taxa de juros aqui no Brasil nos permite, e esse foi um dos movimentos que a gente fez ao longo dos últimos 5 meses, em dedicar um pouco mais uma parcela de todos os perfis de investimento da nossa renda fixa.
Então, o que a gente fez foi exatamente neste cenário de juros mais elevados aqui no Brasil, investir mais nos títulos ligados à Selic, nos títulos de crédito privado, nos títulos ligados à NTNB. Então, uma parte do trabalho que foi feito aqui na nossa composição de portfólio foi exatamente buscar beneficiar o portfólio de vocês exatamente nesse ambiente de juros mais alto. Os desafios permanecem, a gente tem um desafio muito forte aqui ligado ao nosso crescimento de PIB, tá? A gente projeta que o Brasil deve crescer em torno de 0,50% esse ano, então 0,5% de crescimento de PIB é muito baixo para o que a nossa economia deveria estar crescendo. É um Brasil que cresce muito abaixo do que é o PIB potencial. É um Brasil que tem enormes desafios aqui para controlar a sua relação dívida-PIB, tá? É um Brasil que cada vez mais está se endividando, cada vez mais não fez ainda todo o exercício, todas as reformas que deveria fazer. Mas a realidade é que o que a gente está navegando nesse curtíssimo prazo é um pouco desse fluxo do investidor global. Então, não houve nenhuma grande melhora de perspectivas aqui no Brasil, mas foi basicamente o que a gente viu nesse slide anterior. Os astros se alinharam para que a gente pudesse observar um fluxo muito grande de retornos e de fluxo dos investidores vindo para investir aqui no Brasil. Tá? E aqui eu entro um pouco na alocação. Então, queria aqui abrir um pouco das posições que a gente tem dentro da carteira dos leves. Então, os leves, eles são bem diversificados entre Brasil e mundo, tá? Os grandes destaques da carteira dos nossos investimentos, eles estão relacionados a Brasil, tá? Surpreendentemente, tá? Quando a gente olha o ano de 2021, o ano passado, a gente teve uma atribuição muito forte positiva vindo da nossa parte de investimentos internacionais, mas a realidade é que esse ano os grandes destaques positivos vêm da nossa parte local. Então, o que tem mais ajudado a boa performance que a gente tem conseguido acumular nesse primeiro trimestre, primeiro, vem aqui dessa parcela de renda fixa. Então, a gente tem posições aqui em caixa, LFTs, títulos de crédito privado, as NTNBs. Então, uma boa parte da contribuição vem da renda fixa. Voltou a ficar muito interessante investir em renda fixa aqui no Brasil. A segunda contribuição de performance vem de fundos multimercados. Então, como a gente apresentou na nossa conversa sobre a composição da carteira, a gente investe nos principais fundos multimercados do Brasil e eles estão indo muito bem. E esses fundos multimercados brasileiros, eles estão gerando retorno exatamente no tema relacionado à inflação. Então, este movimento de inflação mais forte no Brasil e no mundo tem sido uma contribuição bem importante para a gente aqui na nossa carteira de fundos multimercados. Então, o que é importante para a gente, né? Então, o que eu queria dar o conforto dessa preocupação que a gente tem com relação à inflação no Brasil e no mundo, é essa caixinha de investimentos que protege a gente para esse ambiente de juros mais elevados nas mais diferentes economias. E bolsa, surpreendentemente aqui, a nossa exposição em Ibovespa, a gente tem um pedaço da nossa carteira que a gente compra o índice, que a gente compra o BOVA11, está contribuindo bastante para a nossa geração de retornos no ano, e também os nossos gestores de ações. Então, uma parte importante da nossa carteira está investida nas principais gestoras de recursos aqui na parte de bolsa. De parte internacional, a gente tem um pedaço que é positivo, que é a posição que a gente tem em commodities, tá? E essa posição em commodities, ela vem através dos nossos gestores multimercados, tá? Então, a gente tem uma parte importante dos nossos gestores que está investido em petróleo, níquel, alumínio, soja e trigo. Então, também uma contribuição importante para a nossa carteira agora em 2022. E como eu comentei com vocês no primeiro slide, os portfólios são bem diversificados em classes de ativos. A gente dedica um pedaço da nossa carteira para investir no exterior, e é exatamente essa carteira de ativos no exterior que não tem nos ajudado nesse primeiro trimestre. Então, a posição que a gente investe em Estados Unidos, China e Europa, uma concentração muito grande nas grandes empresas globais, Microsoft, Apple, Amazon, são temas muito significativos aqui que a gente tem em exposição dos nossos gestores. São exatamente essas teses que não têm nos ajudado no primeiro trimestre do ano, somado com a posição em dólar. A gente tem uma posição menor hoje comprada em dólar dentro do portfólio dos leves, mas estruturalmente a gente gosta de dedicar um pedacinho da carteira
para investir no exterior e para fazer esse investimento em dólar. Ele acaba sendo muito importante, ele acaba ajudando muito os recursos de vocês nos momentos que a gente tem períodos de estresse, períodos de mais volatilidade aqui no Brasil. Não foi uma realidade no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a boa notícia é que o Brasil surpreendeu bastante. A bolsa aqui no Brasil é uma das bolsas que tem a maior valorização no mundo. A moeda aqui no Brasil, o real, é uma das moedas que tem maior valorização no mundo. E não por coincidência, quando a gente olha os outros mercados que tiveram a maior valorização, são os mercados de países exportadores de commodities. Então, a gente pega Chile, Peru, África do Sul, que são países que são exportadores de commodity, também estão tendo as suas bolsas com uma enorme valorização e com as moedas também passando por esse processo de valorização. Na outra ponta, as bolsas que estão apresentando uma desvalorização, a maior delas, né, e é o que tem o maior peso na nossa carteira aqui de investimentos no exterior, é a Bolsa Americana. Foi um destaque muito importante no ano passado, e para 2022 a gente continua com a posição nesses investimentos. Nada muda a nossa tese, né? A gente continua achando que Apple vai ser uma das grandes empresas que vai se beneficiar por esse ambiente tecnológico global. O iPhone e todos os serviços de cloud têm um espaço muito grande ainda para fazer parte da cesta de consumo dos investidores globais, mas particularmente nesse primeiro trimestre de 2022 eles não foram as ações desses segmentos não tiveram um retorno positivo. Mas a boa notícia aqui é que o desempenho consolidado, né, o desempenho consolidado das carteiras foi um desempenho consolidado muito bom e, mais uma vez, surpreendentemente puxado pelos ativos domésticos. Então, quando a gente olha o consolidado dos leves, tá? Então aqui a gente vai do portfólio mais conservador, do super conservador, ao perfil mais arrojado, o perfil que tem um horizonte mais longo de investimento. Todos os portfólios estão com desempenho positivo em 2022, mais uma vez puxado ali por essa posição em renda fixa, em ativos ligados a commodities e ativos ligados à inflação. A bolsa aqui no Brasil, surpreendentemente, é uma das bolsas com maior valorização no mundo, sobe 14,48%, e as bolsas globais aqui uma queda de quase 20% no ano, com o nosso real também se valorizando, tendo uma valorização de 15%. Então tem sido um primeiro trimestre muito bom para o Brasil, a gente tem conseguido capturar isso. É natural que em períodos, né, eu trouxe as diferentes janelas de investimento exatamente para dar essa diferenciação para vocês. Quando a gente tem esse período mais positivo para o Brasil, particularmente para ativos de risco, os perfis com um nível de risco maior, eles acabam sendo mais beneficiados. Então, o perfil mais arrojado neste ano é o que tem a maior valorização. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o perfil mais conservador, o super conservador, tem uma janela de investir de retornos melhor, particularmente porque não foi um período, né, quando a gente alonga um pouco mais o horizonte. O ano passado não foi um ano bom para quem tinha posição em bolsa aqui no Brasil, então o perfil super conservador tem um retorno acumulado melhor. E quando a gente alonga ainda mais o horizonte, né, quando a gente olha os últimos 2 anos, aí a gente consegue ver realmente a diferença em cada um desses planos, né? O super conservador, um perfil que vai ter uma rentabilidade mais próxima ao CDI, e à medida que a gente vai aumentando o nível de risco de cada um desses perfis de investimento, a gente vai realmente olhando o norte, olhando o prazo mais longo de investimentos, que foi exatamente a provocação inicial que a gente fez aqui na apresentação para vocês. Nunca perder de vista o norte, para onde o patrimônio está sendo direcionado, não pensando no horizonte de curto de tempo, porque como eu comentei para vocês, no curto prazo, os desafios são enormes. A gente, neste período, como gestores aqui dos mandatos dos leves, a gente já passou pelas mais diferentes crises. Tivemos o Covid, tivemos agora esse desafio geopolítico. O desafio é realmente ter essa paciência de acordo com o seu perfil de investimentos, que a gente realmente aqui está com o olho aqui no dia a dia, fazendo os ajustes que são necessários. Então, é uma carteira que tem mais renda fixa aqui no Brasil, que tem um pouquinho menos de investimentos no exterior, e estamos aqui preparados para fazer qualquer tipo de ajuste, caso seja necessário, caso a gente tenha alguma mudança muito forte no cenário macroeconômico. Mas a mensagem final é uma mensagem de muita preocupação com relação à inflação aqui no Brasil, inflação no mundo.
Boa notícia, uma boa notícia de que um Banco Central aqui no Brasil já fez uma parte bem importante do trabalho. Então, a gente vai conviver ainda com o Brasil, ainda com um patamar de juros por um período bem longo. E aí deixo agora, Cássio, essa segunda parte para a gente ir para a hora da verdade aqui e abrir para perguntas de todos que estão aqui com a gente. Perfeito. Guilherme, eu primeiro agradeço aí o teu tempo, a explanação que você fez, os temas que você abordou. Relembro a todo mundo que através desse QR Code aqui você pode endereçar suas perguntas. Eu destaco que, enfatizo que as perguntas que serão respondidas são as relacionadas com o cenário, com a apresentação do Guilherme. Outras perguntas que surgirem lá, o time da Previbuy vai endereçar, e aí de outra maneira, num e-mail, se a gente tiver a identificação da pessoa, para a gente só separar qual é o foco aqui. Então, façam suas perguntas através desse QR Code, e através do QR Code você também pode votar, ranquear qual é a pergunta que você gostaria de ver respondida. Mas, assim, antes de passar aí para o time que vai trazer algumas perguntas, eu acho que é importante, né? Acho que você falou no início da apresentação e trouxe o tema de novo aqui sobre a mudança do norte. Acho que nós fizemos uma sessão também com esse tema, e só para deixar claro aqui para todo mundo, acho que o Guilherme, sobre esse mudança do norte, é justamente as oportunidades que a gente tem de mudança de perfil de investimento, que não necessariamente precisam ser exercidas. Eu faço isso, quase um mantra aqui, porque o perfil de investimento que você deve olhar é uma coisa um pouco mais de longo prazo. É aquilo que você se reconhece como um investidor, ou não se reconhecendo como investidor, mas avaliando a sua aversão ao risco. Então, mudar de perfil com tanta frequência é prejudicial ao seu portfólio, especialmente um portfólio que visa o longo prazo. Então, existem aí diversos análises e estudos que ou não mostram vantagem alguma, apenas uma exposição a risco da pessoa ter que ficar mudando, mas principalmente direcionam para um prejuízo maior do rendimento dele. Eu já fiz avaliações de carteira em outros momentos que um participante chegou a perder 2 anos de rentabilidade porque ficou mudando de perfil. Então, isso é muito sensível, especialmente quando a gente tem uma taxa de juros muito baixa. Eu agradeço por isso, Guilherme, e eu acho que esse cenário que você dividiu com a gente de inflação, que é atípica nos outros países, o Brasil, endereçando muito bem a subida de juros aí para direcionar, e a gente virando bola da vez, o Brasil, que faz com que a gente tenha uma sensação de que a gente está surfando uma excelente onda, né? Porque vem um dinheiro de investimentos não de investidor institucional, mas numa linha mais de alternativos, ou seja, eles migram de outros investimentos, e o 0,5%, 0,1% de todo o dinheiro do mundo que vira e vem para o Brasil, isso faz esse efeito que a gente está vendo. É a bolsa subindo e que eventualmente pode dar uma sensação de que a gente está com grandes fundamentos. Não que a bolsa não esteja barata, não que a gente não tenha oportunidades, mas isso não significa que a gente está com todos os nossos deveres de casa resolvido. Então, é importante a gente saber que isso não é a resposta, é uma sinalização. E aqui, eu posso até me antecipar para alguma pergunta, essa é a razão porque, eventualmente, a gente não consegue capturar um fundo de pensão, que investe no longo prazo, que a gente não consegue capturar todo esse upside, esse ganho da bolsa. E por que não consegue? Porque se a gente tivesse 100% investido na bolsa, sem uma gestão ativa, se a gente estivesse fazendo isso, a gente poderia ter esse upside. Mas estar
também representa muito risco. Talvez mais risco do que não estar. Eu lembro a todos aqui que 40% do índice é commodities, né? Então, isso nessa janela pode trazer algum resultado, mas em outras janelas, nenhuma outra janela traz alguma coisa positiva. Então, só fazendo esses destaques aí, agradecendo novamente e passar para o time fazer as perguntas aí. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Vamos às perguntas, então, que foram deixadas aqui no slide, tá? Lembrando que ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta para ser respondida aqui, tá? Vamos à primeira. Qual é a melhor opção? Fazer aportes adicionais no plano Previbuyer ou ter investimento adicional? Previdência privada ou títulos de tesouro, por exemplo? Não sei se o Guilherme talvez possa responder, mas acho que é isso a mais para nós. Mas, Guilherme, não sei se você está me ouvindo, mas eu respondo aqui, e aí eu fico mais confortável em ter o meu viés de Previbuyer, e você aí complementa. Aí, para mim, depende muito do teu objetivo. Se o teu objetivo com um título do Tesouro ou com planos de previdência, esses PGBLs do mercado, é o mesmo de aposentadoria, eu afirmo para vocês que vocês têm um melhor mecanismo, melhor veículo financeiro aqui. Não tenho dúvida disso, em termos de custo, em termos de diversificação, em termos de alocação. Os fundos que a gente investe são os fundos que vocês podem até olhar com mais detalhe no nosso site, mas vocês poderiam até acessá-los também. Então, eu não tenho dúvida que, para essa finalidade de aposentadoria, transformar isso numa renda do futuro, aportes na Previbuyer te dariam melhores resultados no longo prazo. Sem dúvida. E aí, você precisa ver qual que é o destino desse recurso e também a necessidade de liquidez. Lembro que a liquidez num fundo fechado, como o nosso, ele está vinculado ao seu vínculo empregatício. Então, são essas duas variáveis que eu pediria para você observar. Se você quiser uma liquidez imediata a qualquer momento, talvez título do Tesouro. Se você quiser o seu dinheiro para o futuro, e aí, se você quiser uma liquidez mais imediata ainda, os CDBs, os CDIs, nesse momento está sendo super atrativo dado as taxas. Mas se você quer investimento para uma renda futura, a Previbuyer ou qualquer outro fundo de pensão é a melhor alternativa. Guilherme. Isso é tudo uma questão de horizonte de investimento. Para aquele recurso que eu quero usar para as despesas, escola dos filhos, alimentação, aquele horizonte de investimento mais ou menos de um ano, estou planejando fazer uma viagem, estou planejando usar num período curto de tempo, essa é uma boa opção, é usar o Tesouro Direto, é usar os CDBs, é usar os ativos mais líquidos. Para quem está pensando em longo prazo, e aí longo prazo de verdade, 5, 10, 15 anos, o veículo da Previbuyer é a melhor opção. Por quê? Porque dentro do veículo da Previbuyer, a gente faz tudo isso. Então, lá tem título de Tesouro Direto, tem as NTNBs, lá tem investimento em ações de boas empresas, depois eu acho que vai vir surgir perguntas sobre isso, mas aí a gente está tentando fazer menos esse movimento de commodities para cima ou para baixo, e tentando entender quais vão ser as melhores empresas do Brasil nos próximos 5, nos próximos 10 anos. Lá você vai conseguir investir em ativos no exterior, tudo através de uma única conta, né, de uma única estrutura. Então tem um benefício muito grande de você estar dentro de uma estrutura que já faz tudo isso para você, tá? Que vai saber a hora de diminuir um pouquinho, compra um pouquinho mais de dólar, um pouquinho menos de dólar, um pouquinho menos de bolsa, um pouquinho menos de bolsa. Aí eu tenho 40 pessoas aqui comigo que fazem isso 100% do tempo da vida dedicadas a fazer gestão de recursos. Então é horizonte, tá? Tesouro Direto é muito legal, é muito bom ter essa opção para quem deseja, para quem tem essa renda mais curta, é a melhor opção. Agora, quem está pensando em aposentadoria, quem está pensando em coletar esses prêmios ao longo do tempo, o veículo da Previbuyer é a melhor opção, porque ele já faz essa diversificação para você. Ele já vai ter todos esses ativos. Obrigado, Cássio. Obrigado, Guilherme. Próxima pergunta. Considerando as instabilidades mencionadas, seria mais prudente mover da categoria da Previbuyer de moderado para conservador no meio deste ano?
Ótima pergunta, está relacionado ao que eu comecei com o Norte e o que o Acácio falou no início do Perguntas e Respostas. Pessoal, a gente falou bastante de cenário macroeconômico, dos riscos que a gente tem à frente, mas o slide mais importante da apresentação é o slide do Norte, tá? É tentar sair um pouco dessa armadilha de tentar acertar qual que é o melhor plano para o próximo semestre, para os próximos 12 meses, e muito mais qual que é meu planejamento de vida para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. É esse o horizonte que tem que ser pensado na hora de migrar do perfil super conservador para o perfil mais arrojado. Porque, mais uma vez, a gente pode ser surpreendido das coisas, dos eventos mais diversos. A guerra pode durar mais tempo do que a gente imagina, mas a guerra também pode passar por... A gente pode ter torcendo aqui por a gente ter uma resolução num período mais curto. Da mesma forma que a gente passa por períodos de muito risco, a gente passa por períodos de baixo risco, e a gente está sempre sujeito a eventos que a gente não imagina. O Covid foi um evento que ninguém imaginava lá em março de 2020, a guerra ninguém imaginava agora em fevereiro de 2022, então é super difícil tomar com uma visão de cenário macroeconômico a decisão de migrar por perfil, tá? A decisão de migrar de perfil tem que ser uma decisão muito menos voltada a cenário macroeconômico e muito mais uma decisão de horizonte de investimento. Tá? Perfeito. E só para lembrar, você, o participante, no lugar de operar, tentar operar o curto prazo, que não é o correto, no fundo de pensão, de 6 meses, com tantas incertezas, é muito mais arriscado. E cada perfil de investimento está sendo ajustado naturalmente pelo cenário econômico, pelas oportunidades e o risco. Então, eventualmente, se você fosse o gestor daquele patrimônio, você ia segurar um pouquinho no freio. E isso o portfólio já faz. Tá? Então, isso já é adequado numa gestão discricionária da XP com o Guilherme Anversa. Então, com os calls e com as 40 e mais pessoas que eles têm lá com essas visões globais e locais. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui que acho que está em linha um pouco em linha com essa resposta que vocês deram agora, que considerando o comentário do primeiro slide de risco de mudança versus o cenário atual, quando seria interessante alterar o perfil de investimento? Quando o seu horizonte de investimentos muda. Então, quando você deixa de ser uma pessoa que tem um horizonte de 20 anos pela frente, eu quero investir para os próximos 20 anos. Não, agora o meu horizonte mudou, eu estou em fase final de carreira aqui na Previbuyer. Faz sentido migrar para um perfil mais conservador. Então, está muito relacionado a tempo, tá? A gente... vou ir um pouquinho para a matemática, tá? Mas na fórmula de retorno, quando você olha o retorno ao longo do tempo, na fórmula todo mundo presta atenção no R, que é o retorno. Mas tem um fator lá que é determinante para a rentabilidade ao longo do tempo, que é o T. Tem um tempo lá, é 1 mais R elevado a T. Então, quanto maior o tempo, mais o impacto maior para o seu retorno. Então, quanto mais tempo você tiver, mais interessante, vale a pena estar nos perfis mais arrojados, de mais risco. Quanto menor o tempo de investimento, mais faz sentido a gente estar nos perfis mais super conservador e conservador. É tempo, a resposta está muito mais relacionada a tempo do que cenário macroeconômico. Legal. Vamos para mais uma aqui. Conforme comentado, a Bovespa foi uma das bolsas que mais valorizou no mundo. Por que a rentabilidade do perfil agressivo está tão abaixo nesse início de ano? A bolsa subiu bastante, mas a bolsa que a gente investe dentro do perfil dos planos da Previbuyer é uma bolsa mais conservadora, tá? Historicamente, desde quando a gente montou a exposição em renda variável nos nossos planos,
A ideia aqui é uma ideia muito mais voltada a comprar as boas empresas do Brasil, tá? Nos mais diferentes segmentos, qual que é a melhor empresa de varejo no Brasil, a gente provavelmente vai ter posição nessas empresas, qual que é a melhor empresa no setor de locação de automóveis aqui no Brasil, provavelmente a gente vai ter uma maior posição nessa empresa, quais são as maiores players do setor financeiro aqui no Brasil. A gente tem como característica de investimento investir aqui na Bolsa aqui no Brasil, escolher essas boas empresas. Então, o nosso investimento é um investimento muito menos voltado a acertar ciclos de commodities, tá? Porque realmente quem investiu no Brasil apostando em commodities nos últimos anos não ganhou dinheiro. A gente tenta fugir de todo o risco político de interferência nas empresas listadas aqui na Bolsa aqui no Brasil. Então, quando a gente tem movimentos de curto prazo, de muita valorização da Bolsa, capitaneadas por fluxo, a gente tende a não capturar todo esse movimento, tá? Mas é um gap que fecha, tá? Historicamente, a gente acha que é o melhor jeito de investir aqui no Brasil. Tentar acertar menos esse movimento de curto prazo e especificamente escolher quais são as boas empresas que vão navegar nesse cenário mais complexo que a gente tem aqui na Bolsa aqui no Brasil, tá? Então a gente é bem equilibrado nos freios e contrapesos e geralmente quando a gente tem um movimento muito forte de valorização, a gente acompanha, a gente consegue subir, mas a gente não sobe na mesma magnitude. Perfeito. Vamos para mais uma aqui, tá bem ranqueada aqui. Foi muito mencionado sobre commodities e como esse mercado tem sido afetado pela guerra. Isso. Mas com relação à área da saúde, ela será afetada também por esse cenário? Temos os mesmos desafios, né? No final a gente fala pouco, né, desse tema relacionado à saúde, né? Covid, a gente teve enormes desafios quanto à saúde. Evento guerra também temos os enormes impactos relacionados ao tema saúde, tá? Tentando trazer um pouco para a realidade de investimentos aqui do veículo da PreviBuyer. Um dos temas, tá, que a gente investe aqui está exatamente ligado ao setor de saúde. Um pouco menos na parte local, mas até se a gente pegar a exposição que a gente tem aqui na Bolsa Doméstica, ela tem exposição em algumas empresas ligadas ao setor de saúde, mas uma das formas que a gente tem de investimento aqui também na parte internacional são nas empresas que fornecem vacinas, são nas empresas que estão sendo bem atuantes do ponto de vista de governança, né? Vocês devem ter observado, mas várias empresas globais deixaram de estar presentes, né? De ter negócios com a Rússia. Então, a gente, dentro da parte, especialmente da parte internacional, tem uma agenda de engajamento muito importante ali que os gestores fazem, exatamente porque tem a questão humanitária da guerra, né? Acabei falando mais da parte prática, né, do que impacta os nossos investimentos, mas infelizmente a gente tem um impacto social aqui inestimável do que está acontecendo e do que infelizmente está durando muito mais tempo do que o esperado. Certo. Vamos para mais uma. Haveria a possibilidade de alocar 50% no perfil agressivo e 50% no perfil conservador, por exemplo? Faria sentido ter essa opção? Acredito que a pessoa quis dizer alocar 50% do patrimônio individual dela em um perfil e 50% em outro. Eu acho que eu posso pegar essa aqui, Guilherme. Talvez até simplificaria para essa pessoa, e dependendo do seu perfil e tudo, talvez essa pessoa pudesse ir para o moderado, porque ele tem quase que esse mix. Então, respondendo bem diretamente, não é possível investir em dois perfis ao mesmo momento. Investir em um é a única alternativa. Temos 4 perfis de investimentos que possibilitam esse tipo de alocação e que, nas nossas avaliações, eles são aderentes à grande maioria. Ok? Na prática, dada mesmo, ter o moderado, ter 50% em um, na prática, você ter o moderado, você vai estar fazendo isso porque a composição dos ativos é a mesma. A única diferença são os pesos. Então, o mais arrojado vai ter um pouco mais de exposição em bolsa, o mais moderado um pouquinho menos, mas os ativos que estão por trás são os mesmos. A única diferença é o peso, é o quanto a gente calibra em cada uma das estratégias. Legal.
Tem uma pergunta bem interessante aqui. Onde eu posso ver os fundos que a PrevBuyer investe em mais detalhes? Acho que o Rafa pode... Não sei se o Rafa está conectado aí. Vamos. Sim. Bom, na nossa lâmina de investimentos que a gente põe mensalmente no nosso site, a gente tem ali bem especificado exatamente esses leves, né? Esses perfis que o Guilherme trouxe. Então, eu vou explicar da seguinte forma. Mais de 90%, 99% do nosso patrimônio é investido de acordo com a XP. A gente ainda tem os empréstimos aos participantes e imóveis que fazem parte dos nossos investimentos, mas quase tudo ali está com a XP. E ali na lâmina de investimentos a gente explica isso e, além disso, a gente traz o CNPJ desses fundos. E com esses CNPJs você consegue entrar no site da CVM, que é quem regula isso, que é ligado ao governo, e você pode abrir e ver esses fundos com todos os ativos que estão lá dentro, com todas as informações. Então, dali você consegue já ver 99% dos investimentos que você está aplicado, e tudo que o Guilherme disse aqui são ligados a esses fundos. Então, essa seria a melhor forma, entrando no nosso site, clicando na parte de investimentos, entenda mais sobre os investimentos, você vai ver as lâminas mensais ali, e ali você consegue pegar os CNPJs, a gente especifica direitinho ali, a gente explica direitinho ali qual CNPJ é de qual perfil, e aí cada CNPJ vai ser de um perfil, você escolhe o perfil que você é, e você tem essas informações públicas abertas disponíveis para você. Perfeito. Obrigado, Rafa. Vamos para a nossa última pergunta aqui, até em função do nosso tempo, que já está um pouco ultrapassado. Tá? Para quem quer se aposentar, qual é o melhor investimento? Ações ou FLLs? Não, FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. FIIs, isso mesmo. Exatamente. Novamente, né? Isso, talvez a resposta fácil é quem está muito, muito longe de se aposentar ações e quem está próximo de se aposentar FIIs. Mas, na verdade, você consegue fazer uma carteira que seja para alguém que está mais longe de se aposentar de FIIs ou quem está mais próximo da aposentadoria de ações. O importante vai ser os ativos que vão estar ali dentro e não especificamente a classe de ativo. Por exemplo, se você pegar uma empresa mais madura, um grande banco, talvez uma Ambev, ela vai te dar ali bons dividendos, vai te dar uma renda mensal mais constante que vai ter mais a ver com a sua aposentadoria. Ao mesmo tempo, se você pegar uma empresa de crescimento, uma empresa ligada à tecnologia, ela vai te dar ali no longo prazo um maior crescimento, e isso é mais recomendado para quem tem esse tempo para se investir. E é a mesma coisa nos FIIs. Nos FIIs você vai poder pegar aluguéis, imóveis ali que estão com 90% de locação, que vão te dar um aluguel ali mensal. Isso tem mais a ver com quem está mais próximo da aposentadoria, mas também você vai poder pegar FIIs que eles são de incorporação, eles vão estar ali investindo em negócios que ainda são incertos. Isso realmente requer um horizonte de investimentos maior. Então, muito mais do que a classe de ativo é o que você está comprando ali naquela classe de ativo. Obrigado, Rafa. Eu sei que a gente está apertado, Guilherme, não sei como você está, posso mandar mais uma aí, duas? Pode mandar. Eu vou mandar duas aqui, porque eu achei interessante, estava vendo. Investimento em empresas ESG estão no nosso portfólio? Terão impacto positivo em nossos investimentos no longo prazo? Acho que esse é um grande tema, tá? Investimento ESG, a gente acha que é muito relevante estar posicionado nele. Os grandes investimentos globais já têm essa temática, tá? Então, todos os investimentos que a gente faz lá fora, investindo através das assets que a gente tem, tem esse engajamento bem direto. O que a gente está fazendo aqui no Brasil é exatamente a mesma agenda de engajamento que a gente já faz lá fora. Então, isso explica até aquela pergunta lá atrás, né? Por que a gente não consegue acompanhar o tanto do movimento do índice? É um índice que é muito concentrado em empresas de commodities. E a nossa carteira aqui é uma carteira que realmente está mais preocupada com governança, com sustentabilidade, com indicadores de meio ambiente. Então, naturalmente, até pela forma que a gente constrói o portfólio, que tem mais essa cara de engajamento ESG,
ela vai ser uma posição que vai ter menos exposição em setores de commodities, em setores mais ligados a poluentes de maneira geral. Então é um pouco da forma que a gente investe aqui pensando a exposição em renda variável. Muito bom. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que eu achei interessante como ideia, embora eu sei que não é aplicável. Eu tenho uma conta de investimento na XP. Seria possível atrelar meu Prev Buyer? Imagina ele enxergar os fundos que ele tem aqui, a minha conta XP, para acompanhar tudo na mesma página? Aí eu acho que... Aí vamos ver com a Cássio se ele consegue fazer uma negociação boa com a XP para plugar lá. Bom, acho que precisamos subir então lá para a XP para tentar fazer isso daí, mas a ideia é boa. São investimentos distintos. Aqueles que estão até... aqueles investimentos que você faz na XP são da sua conta de investimento que você reporta para o imposto de renda. Os nossos, em que pese você possa reportar, você não tem necessidade de reportar. E eu acho que o importante disso é a forma que a gente blinda. Um fundo de pensão, ele tem uma característica de impenhorabilidade, ou seja, ele é mais restrito. E você define para quem é o seu herdeiro, seu sucessor, seu espólio. Aqueles lá, eles estão mais vistos, você precisa reportar, enfim, mas a ideia é boa. Eu acho que com esse tema, com essa última pergunta aqui, eu queria destacar para todos essa tela que vocês estão vendo. Eu pediria para que vocês acessassem o nosso Instagram, para que vocês nos ajudassem com perguntas para a gente melhorar no nosso feed e a gente prover aí mais informações. Isso é sempre, a gente convida aqui o Guilherme a fazer alguns pitches lá também no nosso Instagram. E todos vocês receberão uma pesquisa para responder, para a gente também melhorar. Digam lá se o tempo é adequado, se 1 hora, se 1h30, claro, talvez mais do que isso não seria razoável, mas eu acho que é isso que a gente gostaria de ver, se de manhã, à tarde ou em algum outro momento do dia, para a gente poder melhorar esses conference calls. E eu acho que é algo que a gente não abordou, mas eu gostaria de deixar claro aqui para todos vocês, nós não temos nenhum ativo, nenhuma exposição à Rússia. O que é fundamental aí para os nossos investimentos. Não seria comum também, mas eu acho que é importante deixar claro isso para todos vocês. De resto, eu agradeço todos vocês que participaram, tem algumas pessoas que saíram, mas eu acho que a participação de vocês, que vocês multipliquem isso para a gente poder fazer conference calls, eu acho que mais dinâmico, com grandes perguntas, para a gente até dedicar mais tempo para as perguntas. Guilherme, agradeço todo o time da Prev Buyer, Anderson, Ellen, Rafa, Rodrigo, Paula, Rafa Carvalho, todo mundo que contribui, e Guilherme aí, que está parceiro nosso nessa gestão dos ativos e dedicando esse tempo para falar com vocês. Obrigado. Obrigado a todos pela participação, 100% à disposição de vocês, vejo vocês na próxima conversa, um grande abraço. Valeu, gente, um abraço.